Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fiagro FGAA da FG/A e vamos para o relatório quentíssimo que acabou de sair, que saiu ontem. Eu estou lançando aqui o vídeo para vocês hoje, o relatório do mês de dezembro que corresponde aos dividendos pagos agora no mês de janeiro. E antes de passar para vocês as informações trazidas nesse relatório, vou trazer mais alguns números para vocês. Atualmente o valor de mercado da cota está R$ 9,37. Como o valor patrimonial da cota é R$ 9,58, temos um P sobre VP de 0,98, ou seja, o fundo atualmente está com 2% de desconto. Mas lembrando que no mês passado, por exemplo, ele passou um bom tempo, alguns dias, abaixo de 9. Estava um momento bem ruim, principalmente por causa do Vigia. O Vigia caiu muito, o AZQ também caiu muito o valor, principalmente por causa também do caso do GCRA, não era só o Vigia, era o GCRA. E aí puxou vários fundos, estão sem problemas, como o AZQ, como o FGAA, abaixo de 9. Então ele passou vários dias abaixo de 9. Então naquele momento estava bem barato, mas agora ele ainda está com um desconto de 2%. O dividend yield do ano passado todinho de 16,22%, o que deixou ele mais ou menos, se a gente retirar esses fundos com problemas, como o GCRA, Vigia, entre outros, ele está no top 5 de maiores dividend yield de Fiagro do ano passado. Ele alcançou uma quantidade de cotistas de 46 mil cotistas, a gente vai ver até a evolução que vai falar no relatório aqui, e atualmente ele está com uma liquidez diária de 1,6 milhões, ou seja, está fácil comprar e vender cotas do fundo. Em termos de patrimônio líquido, ele alcançou no ano passado, com a terceira emissão de cotas, o top 8 de maior patrimônio líquido de Fiagros da nossa bolsa, com 432 milhões. O último dividendo distribuído por ele foi 11 centavos, manteve a distribuição de novembro, e isso equivaleu a um yield do mês de 1,17%, que é mais ou menos o que está ainda no momento a maioria dos Fiagros, mas a tendência é que isso aí vai caindo com essa queda da Selic. E a gente viu que a última distribuição mais top dele foi em agosto, 3 centavos. Depois ele caiu para 12, depois 11,5 e depois 2 meses 11 centavos. E daqui a pouco eu vou falar para vocês a minha estimativa de dividendo para o mês de fevereiro, que vai ser anunciado somente no início de fevereiro. E acabei de ver que o valor da cota subiu mais um pouquinho. Agora, no momento, está R$ 9,39. Vamos lá continuar. Os principais destaques do mês de dezembro são esses aqui, em relação a 2023, que o FGA pulou o patrimônio líquido de 328 milhões para 432 milhões, teve um aumento aí de cerca de 104 milhões, aumentou cerca de 33% o tamanho do patrimônio líquido do fundo. E o número de cotistas no início de 2023 era 20.374, subiu para 46.434, ou seja, mais do que dobrou no ano de 2023. Até porque ele, na realidade, atualmente é um dos melhores Fiagros em termos de distribuição de dividendos. Tem Fiagros mais high grade, mais seguros, mas com dividendos menores, tipo o KNCA, o Rura 11, o Snag. Eles são Fiagros mais com uma pegada mais high grade, entre aspas, digamos assim, porque eles mesmos se consideram mais high yield, mas eles são high grade em termos de Fiagros, digamos assim, mas só que o dividendo distribuído por eles é bem mais baixo do que um FGA, do que um XPCA, do que um RZAG. Então, no final das contas, dos bons que não tem problemas e que distribuem um dividendo yield maior, o FGA está entre os primeiros, com certeza. Isso justifica esse aumento tão grande assim de cotistas dele, né, que eu quis dizer. Até porque teve essa emissão, captou mais 104 milhões. Nesse relatório de dezembro, ele trouxe algumas diretrizes para o ano de 2024, né? Então, ele traz pra gente. Como estamos com 100% do caixa investido, ele diz isso aqui, mas na realidade não tá com 100% do caixa investido. Eu não sei em que sentido ele quer dizer que tá com 100% do caixa investido, porque tem 5% ainda sobrando, mas ele diz aqui que tá 100% investido. Por causa desse detalhe, eles vão aumentar gradativamente a venda de papéis que já estão alocados na estratégia que ele chama de estratégia de giro, aquela estratégia que ele tem exatamente com esse foco de vender para comprar novos papéis. Com isso, ele vai gerar novos ganhos de capitais e vai liberar recursos para novas operações. Outra coisa que ele vai fazer, continuar fazendo, é focando na originação própria, porque ele é um fundo que gosta muito de originar e estruturar as próprias operações, o que traz para o fundo um prêmio maior, já que ele faz a estruturação própria. Isso acaba aumentando, elevando a distribuição de dividendos e diminuindo o risco da carteira como um todo, segundo eles. Com essa venda de papéis e novas alocações, eles vão aumentar a diversificação da nova carteira e vão reduzir as maiores exposições que ele tem e vão entrar em novos setores do agronegócio. Isso tudo é o que eles estão pensando para fazer em 2024, né, pessoal? E eles reforçam mais uma vez o que eles sempre trazem em todos os relatórios, que o principal objetivo do fundo é a geração de valor de longo prazo para os cotistas. Já em relação às movimentações do mês de dezembro, basicamente só teve esse detalhe. Ele teve uma amortização parcial do CRA da Valoriza. Isso não
não foi devido ao fundo, foi a própria devedora que quis fazer essa antecipação. Por isso, ela pagou 6,4 milhões mais 1% de prêmio, né? Prêmio aí não seria tipo um castigo, porque eles anteciparam o pagamento. O FGA, claro que ia preferir receber no longo prazo para conseguir receber mais dinheiro de juros, e como tem essa antecipação, o devedor paga esse 1% de prêmio. Aqui a gente traz mais detalhes da carteira do fundo, lembrando que ele é um fundo praticamente 100% CDI, né? 99% CDI, 98,78% e apenas 1,22% é IPCA. E ó, como eu falei para vocês, ele praticamente é um fundo que trabalha muito mais com originação própria. 74% de originação própria e apenas 25% ele compra no mercado secundário. E ele também está tentando montar uma carteira baseada em ativos que tenham um rate, né? Os devedores têm um rate. Então, no momento, cerca de 44% dos ativos dele tem rate. Ou é o rate AAA, ou AA, ou A. E o fundo atualmente, ele é majoritariamente, principalmente um fundo de CRA. Tem cerca de 93% da carteira em CRA, 6% em CRI e 1,41% em ativos de liquidez. Como eu falei para vocês, ó, em agosto ele estava distribuindo 13 centavos, ó. Ele passou vários meses no ano passado distribuindo 13 centavos, era 14, era 13, 14, até agosto. Aí a partir daqui, como começou a cair a Selic, ele começou a distribuir menos, ó, foi 12, foi 11,5, 11, 11. Ele é um dos poucos fiagros que está claramente diminuindo a distribuição de dividendos por causa da queda da Selic, que está reduzindo as receitas do fundo e, logicamente, reduzindo o resultado, ou seja, o lucro do fundo. E eu prevejo, eu vou mostrar na DRE, porque que o fundo no próximo mês, em fevereiro, vai distribuir só 10 centavos. Provavelmente é quase certo que ele distribuiu apenas 10 centavos. Aqui na DRE do fundo, você vê que ele recebeu de receita de juros 5.279.000, gastou cerca de 525.000 em taxa de administração e provavelmente taxa de performance. O resultado do fundo foi 4.758.000, mas ele distribuiu 11 centavos, adicionando 200.000 que ele tinha em reserva, ou seja, ele distribuiu 4.958.000. Durante o semestre passado, segundo semestre do ano passado, ele gastou da reserva 1.114.000, mas ainda ficou retido 140.000, ou seja, para o próximo mês, considerando que se mantenha tudo parecido, mas as receitas de juros devem cair porque teve uma redução na taxa da Selic no começo de dezembro, que deve afetar agora no mês de janeiro, as receitas de juros, ele deve receber menos do que isso aqui e ele só tem 140.000 para colocar, ou seja, dificilmente ele vai conseguir pagar 11 centavos novamente, porque ele provavelmente ia precisar de cerca de uns 300.000 para completar e pagar 11 centavos de novo. Então provavelmente no próximo mês ou ele paga 10 centavos e meio ou ele vai pagar 10 centavos, é quase certo isso, exatamente por causa dessa DRE aqui, apesar dessa DRE ser daquele tipo que eu não gosto, né? Eu gosto daquela que mostra vários meses, né? A distribuição de vários meses, e aqui infelizmente só mostra a distribuição do mês de dezembro. E eu queria que você me dissesse aqui, meu amigo, nos comentários, você possui o FGA na sua carteira? Tá pensando em colocar? Que outro fiago você possui na sua carteira? Diga aqui nos comentários pra gente trocar informação, trocar figurinhas. E se você não é inscrito, meu amigo, não perca mais seu tempo, se inscreva agora, deixa aquele likezinho, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível e não perder seu tempo. E aqui, para fechar, a gente vai ver aqui a carteira do fundo atualmente. O fundo, pessoal, tá com 25 ativos e desses 25 ativos são 17 devedores. Eu já mostrei recentemente num vídeo, você pode procurar aqui no canal, mostrando quais são os principais devedores, por isso eu não vou falar sobre isso. Aqui são os ativos do fundo, aqui ele mostra a única CRI que ele possui, que é da Cibra. Aqui do lado tem o nome dos devedores, você vai ver que tem vários WD, que é um dos principais devedores do fundo, assim como você vai ver que tem algumas Alcoeste, tudo separado aqui, Alcoeste, ou aquela Valoriza que antecipou o pagamento de CRA, tem mais Alcoeste aqui. Aqui do lado temos as taxas, aqui nós temos o valor investido em cada um desses ativos, temos aqui o patrimônio líquido atrelado a cada um desses devedores, e aqui temos rates, mas não me parece ter aqueles 44%, né? Mas se ele disse que tem, deve ter, eu não vou fazer as contas, mas deve ter. Tá aqui um, por exemplo, que é AAA, 10% do fundo, nesse aqui que é da Jales, deve ser a Jales Machado aqui. Temos ainda 5 milhões em alocação tática e temos 22 milhões, quase 23 milhões em caixa, que nos dá um patrimônio líquido de 5,2% do fundo. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, inscreva agora, deixa aquele likezão e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível e não perder seu tempo. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!